Oi, turma, e hoje é o nosso segundo encontro do nosso curso de preparação para a entrevista de emprego. E agora, você está preparado para ser entrevistado por mim? Na aula de hoje você vai ser entrevistado no nosso curso de preparação para a entrevista. Com isso, vamos já começar a analisar se realmente você, em uma entrevista de emprego, já sendo de forma real, a gente consiga analisar nesse exercício prático se você já está com a dinâmica e a desenvoltura de passar num processo de seleção. Por isso eu falo e repito, a gente aqui primeiro tem que desenvolver a habilidade da comunicação, saber se comunicar, saber como se expressar, saber como a gente passa o nosso entendimento para quem está escutando. Então, hoje eu vou passar para vocês um relatório com 10 perguntas básicas, as perguntas mais frequentes que os recrutadores fazem no processo de seleção. Com isso, eu vou simular, olha só, vou simular com vocês uma entrevista de emprego, passando 10 perguntas para vocês, como se vocês estivessem, no caso, fazendo comigo um processo de seleção aqui na CUFA. Entenderam? Eu vou passar para vocês 10 perguntas e você vai responder como estivesse passando por um processo de seleção aqui conosco na CUFA. Você vai responder as 10 perguntas como se você estivesse aqui dentro da CUFA passando por um processo de seleção. Entendido? Só que as perguntas você não vai responder de forma escrita. Você vai encaminhar um vídeo respondendo as 10 perguntas que eu vou passar para você. E aí vai então a primeira pergunta que eu quero que você responda sempre no formato vídeo. Você vai responder as 10 perguntas no formato vídeo. Porque na hora da entrevista, quando você estiver de frente comigo, quando eu perguntar para você, você não vai responder de forma escrita, você vai responder de forma oral, você vai responder a questão. Então, eu estou sendo bem didático para você entender como que eu quero que você responda as 10 perguntas. Eu quero entender e ver a sua habilidade de comunicação. Porque se você não conseguir desenvolver a sua comunicação numa entrevista de emprego, por mais que você esteja com a vestimenta adequada, com a postura correta, você não vai passar. Mesmo você tendo todas as qualificações técnicas no currículo, você não vai passar se você não conseguir desenvolver as perguntas com o entrevistador. Ok? Primeira pergunta que eu faço para você. Fale a respeito de si mesmo. Essa é a primeira perguntinha. Segunda, o que despertou seu interesse por essa empresa? Qual é a empresa? Central Única das Favelas do Rio Grande do Sul. Você está simulando uma entrevista de emprego aqui na CUFA. Então, você vai responder as perguntas como se estivesse aqui comigo na CUFA, passando por um processo de seleção. Entendido? Terceira pergunta. Quais são seus objetivos curto e longo prazo? Eu quero entender quais são seus objetivos agora de imediato e a longo prazo. Quarta pergunta. Por que você está deixando o seu emprego atual ou deixou o anterior? Eu quero entender nessa pergunta, caso você esteja trabalhando, por que você quer vir trabalhar aqui na CUFA? Ou, se você está desempregado, você saiu do seu emprego anterior, eu quero entender por que você deixou o seu emprego anterior. Eu quero entender essa troca. Por que você deixou o anterior, ou caso você esteja trabalhando e venha aqui comigo participar de um processo de seleção. Entendido? Mas, professor, eu nunca trabalhei, o que eu respondo nisso? Difícil a resposta para quem nunca trabalhou, né? É só você falar. Eu nunca trabalhei. Simples. Essa pergunta é diretamente para quem está trabalhando, que eu quero entender por qual motivo quer trocar, ou caso esteja desempregado, eu quero entender por que saiu da empresa anterior. Ok? Super entendido?
Facinho de responder essa questão, não é? Quinta pergunta: quais são as suas principais qualidades profissionais? Responda para mim essa quinta pergunta. E a sexta pergunta: quais são os seus principais defeitos? E a sétima pergunta: quais são suas ocupações preferidas nas horas de lazer? O que você gosta de fazer nas horas de lazer? E a oitava pergunta: por que, em sua opinião, devemos contratá-lo? E a nona pergunta: você prefere trabalhar sozinho ou em equipe? E a décima e última pergunta: você é capaz de trabalhar sob pressão? Então, foi encaminhado para você agora as 10 perguntas mais frequentes que os entrevistadores fazem num processo de seleção. Se você conseguir se preparar através dessas 10 perguntas, você tiver as 10 respostas preparadas, porque assim, pessoal, entrevista de emprego é preparação, é você estar bem preparado. O nome do nosso curso já dita o que é o objetivo da entrevista de emprego, é você estar preparado. Você estando preparado, você vai passar nesse processo de seleção. E agora passei para vocês 10 perguntas para você responder num formato de vídeo, e aqui vamos analisar como está a evolução de vocês no processo de comunicação, ok? Fico no aguardo de todas as respostas respondidas no formato de vídeo, e com certeza daqui para frente só será evolução no seu processo de preparação para a entrevista de emprego, que com certeza nos próximos processos você vai assim achar muito fácil o que é uma entrevista de emprego. Ok, turma? E fico agora no aguardo da atividade realizada.